Eu queria convidar os irmãos para meditar hoje sobre a primeira carta de João. E a ideia aqui é nós fazermos uma análise. O tema hoje ele é: que tipo de cristão eu sou? Por que caminho eu estou indo? Será que eu estou entendendo corretamente o meu propósito nessa terra? O Sr. João acabou de ler agora, o texto, aquilo que o Senhor falou para Josué: não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Como é isso na prática? Não te afasta dessa lei, não sai nem para um lado nem para o outro, anda bem certinho no trilho. Que trilho que é esse? Que lei que é essa? Que o Espírito Santo de Deus, que Ele nos conduza e nos dirija, enquanto nós meditamos nessa palavra, que Ele nos ensine, que o ensinador das nossas almas nos dê humildade suficiente para nós aprendermos o que é andar nesse caminho. E hoje a gente vai fazer isso usando o texto da primeira carta de João. João ele começa assim, capítulo 1, verso 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. A vida se manifestou. O que é vida? O que a gente procura nessa vida? João diz: a vida se manifestou, nós a vimos. E ele está falando de Jesus. Jesus é a vida. João diz: nós a vimos. Nós estivemos com ela. Ele estava com o Pai, mas a nós foi revelado. A nós foi revelada a vida. Que vida é essa? Verso 8 do capítulo 1, João diz: se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que é pecado? Pecado é o erro, é sair fora dessa lei, é se desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, não conseguir andar nesse trilho, é errar. E a gente erra, e muito. Se a gente diz que nós não temos pecado, João nos ensina que a verdade não está em nós. Nós mentimos. Verso 7 do capítulo 2, João diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. O que eu vou dizer para vocês, João está dizendo, não tem nada de novo. É aquilo que vocês estão ouvindo desde o princípio, desde a criação do mundo. O que é? Verso 8, ele diz: todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo. Quer dizer, o que eu estou dizendo para vocês é uma coisa muito antiga, mas é uma coisa muito nova também. O qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. A visão começa a se abrir. João está dizendo aqui que ele vai começar a dar um entendimento sobre o que é vida.
um entendimento de o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós vivemos? Por que nós buscamos a Deus? Por que a gente vem à igreja? Muitas vezes é porque a gente quer experimentar o extraordinário de Deus, sinais extraordinários, milagres, profecias, e tudo isso é de Deus. Mas João diz que isso ainda não é vida. Ainda não. Paulo concorda com ele quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, nada disso adianta. Não tem valor. O que é vida, então? Aquela pessoa, verso 9, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar nas trevas. Agora João começa a falar, e ele vai mexer numa ferida que a gente tem. Ninguém que odeia seu irmão consegue enxergar a luz. Ninguém que odeia seu irmão consegue enxergar o que realmente é viver. Não dá para viver se tu carrega no teu coração falta de perdão, ou odeia, ou ódio pelo teu irmão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. Olha o tamanho disso que João está falando. Ele está dizendo assim, ó, se tu ama teu irmão, tu anda na luz, e em você não há motivo de tropeço, em você não há pecado. Ou seja, você está andando naquela lei de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Verso 11, no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vagueia pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. Não sabe para onde está indo, não enxerga, não tem caminho, está perdido. Verso 18 do capítulo 2, João dá uma advertência. Ele diz: filhinhos, esta é a hora derradeira. Na Ferreira de Almeida, esta é a última hora, na tradução do Almeida. Esta é a última hora. Assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que essa é a última hora. João diz: o tempo está acabando, é só vocês olharem para as coisas. Não dá mais tempo para você, para nós andarmos por aí sem saber o que é vida, sem saber o que é luz, odiando nosso irmão. Não tem mais tempo para isso. O tempo está acabando, a hora está chegando. Ora, e João dá no verso 22, João dá uma dica clara de quem que é o anticristo. Ele diz assim, ó, na segunda parte do verso, vamos ler inteiro: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Quem é o inimigo de Cristo, ou quem é o anticristo, senão aquele que rejeita tanto o Pai quanto ao Filho? Será
que às vezes eu não rejeito o pai e o filho? Você tem certeza disso? Como é que a gente tem certeza que a gente é salvo, que o Espírito Santo habita na gente, que a gente não está rejeitando o Espírito, que a gente não está rejeitando Jesus, que a gente não está rejeitando o Pai, que é Deus? Qual é o critério? Como é que eu sei disso? Eu preciso de luz, eu preciso enxergar. E João, ele vai começar a revelar como isso acontece. No verso 29, ele diz assim, ó: se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que eu nasci de Deus? Que eu nasci do Espírito Santo? Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que justiça? O que é justiça? A justiça de Deus é Cristo. Eu sou justo. Mais para frente, João vai dizer: o justo pratica a justiça. Quem é o justo, biblicamente falando? Aquele que recebeu Jesus. Como eu sei que eu recebi Jesus? Ora, se eu recebi Jesus, eu pratico a justiça. Que justiça é essa? A lei que o seu João acabou de falar. Que lei é essa? Vamos ver se João nos fala. Capítulo 3, verso 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Será que eu não vivo pecando? Ele está dizendo aqui que toda pessoa que vive pecando. Isso aqui ele está falando de um pecado contínuo, rotineiro. É inevitável que nós erremos. A gente sempre vai errar. Mas andar junto com esse pecado é que é o problema. Não querer se livrar dele é que é o problema. Sabeis igualmente que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua pecando não o viu e não o conheceu. Que tristeza! Se eu vivo no pecado, o que João está ensinando aqui é: se eu vivo pecando continuamente, rotineiramente, eu nunca vi o Senhor, eu nunca o conheci. Se a gente volta no começo do texto, nós vimos a vida, ela se manifestou. Se você vive pecando, no pecado rotineiro, recorrente, aquele do qual tu não quer se livrar, você nunca conheceu a vida, não sabe o que é viver. É isso que João está dizendo. Lá no começo, quando ele diz nós vimos a vida, ele está falando de Jesus. Se a minha vida não mudou, é porque eu não conheci Jesus. A verdadeira vida não está em mim. Que tristeza! Isso é muito triste, gente.
É muito triste, irmãos. Verso 7 do capítulo 3: Filhinhos, ninguém vos iluda, ninguém vos engane, nem você engane a você mesmo. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ora, quem é justo pratica a justiça, quem pratica a justiça é justo. Não dá para separar essas duas coisas. Agora, o que é essa justiça? Olho por olho, dente por dente? Não é. João disse que é a mesma coisa que é ensinada desde sempre. Nas palavras de Jesus, nós já falamos aqui, Jesus diz: ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei e todos os profetas, tudo se baseia nisso. A prática da justiça é isso, só isso. Essas duas coisas. Jesus diz: quem faz isso cumpre todos os mandamentos. E João vem e nos fala a mesma coisa. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do pecado. Ora, tu vive pecando? Pois tem uma solução para a tua vida. Tem uma solução para a minha vida. O Filho de Deus se manifestou para destruir isso. Ele tem o poder de entrar na tua vida e de te mostrar a vida verdadeira, de destruir esse pecado, de acabar com isso de uma vez por todas. Ele é poderoso para isso. É isso que João está falando. Mas não dá para ele fazer isso se eu odeio meu irmão, se eu tenho diferença com meu irmão, se falta perdoar alguém. Não tem como ele trabalhar na minha vida, não tem como ele destruir o pecado. Não tem como. Isso é uma porta fechada para Deus. E eu nunca saberei o que é viver. Eu nunca o conhecerei. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Vamos lá, vamos lembrar uma coisa aqui: prática do pecado, erro, falhar continuamente, errar o alvo. A tradução ao pé da letra da palavra pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O que eu quero acertar na minha vida? Para onde eu quero que ela vá? Para onde eu quero ir? Qual é meu alvo? Jesus, a vida verdadeira. Toda vez que eu peco é porque eu atirei um pouquinho do lado desse alvo. Porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Essa semente é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está em você, não dá para você continuar pecando. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Semana passada a gente falou da parábola do publicano e do fariseu, né? Jesus conta aquela história lá do fariseu que diz: eu jejuo 2 vezes por semana, oro todos os dias. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. E Jesus disse: não é isso. Isso não é acertar o alvo.
Acertar o alvo, não pecar, não é vir à igreja todos os dias, não é orar todos os dias, não é jejuar, não é manifestação de milagres, não é cura, não é nada disso. Tudo isso vem junto, está no pacote. Mas acertar o alvo, não pecar, viver, ter vida verdadeira, não é isso. O que é então? Tanto não é isso. Deixa eu martelar esse prego de novo, a gente já martelou tanto nele. Tanto não é isso, que no final do Sermão da Montanha, Jesus diz para aquele povo que vem lá e diz: Senhor, realizamos milagres e maravilhas em teu nome. E Jesus diz para eles: não conheço vocês, sua raça de gente ruim. Lembram quem é a outra turma? Subam para cá, amados do meu Pai, porque eu tive fome, eu tive sede, estava preso, estava doente, e vocês me socorreram. E aí a gente já tem uma pista de onde João vai chegar com essa carta, com esse ensino dele. Desse modo, verso 10, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Não pratica a justiça. Qual justiça? João vai responder essa pergunta. E o que odeia seu irmão? Não pratica a justiça e odeia seu irmão. A linguagem de João é muito clara. Ele diz: filho do diabo. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Lembra que ele falou? Ele disse: olha, o que eu vou contar para vocês é muito antigo, mas é muito novo também. O que vocês ouviram? O que é isso que vocês ouviram desde sempre? Que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. Amor pelos irmãos. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. O que tinha no coração de Caim? Parecia bom. Ele vai lá fazer uma oferta para o Senhor, mas a oferta dele bota para fora toda a maldade que tem no coração dele. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 1 em diante. Jesus está lá com alguns escribas e alguns fariseus que vêm se reunir com ele, e eles ficam admirados que os discípulos não lavam cuidadosamente as mãos para comer. E eles questionam, e Jesus diz: vocês estão perdidos. Não é aquilo que entra, não é aquilo que vem de fora que contamina o homem, é aquilo que vem de dentro. O ódio, a malícia, aquilo que tem no coração de vocês é que contamina vocês, Jesus fala. Vocês transformaram, traduzindo para palavras de hoje, vocês transformaram um hábito de higiene, lavar as mãos, numa lei de Deus. Jesus diz: e isso não é lei. Qual é a lei?
amai-vos uns aos outros. Essa é a lei. Verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Se eu não amo meus irmãos, eu ainda não vivo. Amar os meus irmãos é viver. Quando João diz, nós vimos a vida, ela nos foi revelada. Olha para Jesus, o que ele fez, se não amar os irmãos. João disse, isso é vida, isso é viver. Começa a fazer isso, e eu quero ver aonde vai parar a depressão. Vai tudo embora. Aonde vai parar a tristeza, a falta de confiança em Deus, o medo. Vai tudo por água abaixo quando nós começamos a amar os nossos irmãos. Vai tudo embora, porque isso é vida, isso é Jesus, isso é Cristo, isso é presença do Espírito Santo. Então não é viver, não é ter experiências extraordinárias com Deus. Faz parte, mas não é a coisa principal da nossa vida. Isso vai vir, o Senhor vai derramar isso, vai acontecer naturalmente, mas não é algo pelo qual nós temos que nos esforçar, porque geralmente isso está olhando só para uma pessoa, para mim. Eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero ver um sinal, eu quero ver um milagre. Os fariseus pediram isso para Jesus, Jesus disse, vocês não vão ver coisa nenhuma. Ele disse, essa geração incrédula me pede um sinal, vocês não vão ver. Verso 15. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, assassino. E sabeis que nenhum assassino tem a vida em si mesmo. Odiar alguém é ser assassino, João diz. Assassino. Não tem vida em mim se eu odeio alguém. É impossível. Impossível. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está aí o segredo da vida. O que Deus espera de mim? Que eu ore dia e noite, que eu jejue 40 dias. Paulo é como Paulo disse, nada disso serve, nada disso adianta se não tiver amor. Que nível de amor? Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é amar. O segredo aqui é, eu não vivo mais para mim, eu vivo para os outros. O que é o propósito da minha vida? Não é a minha felicidade, é a felicidade do meu irmão. Aí a vida tem sentido. E se vocês acham, ou se eu acho que isso não é verdade, olha para Jesus. Quando João disse lá no começo, nós vimos a vida verdadeira. Isso nos foi revelado em Jesus. O que Jesus fez por Ele mesmo, para Ele. Eu desafio os irmãos
ou a qualquer um dizer uma só coisa que ele tenha feito por ele ou em benefício próprio. Tudo foi por você. Tudo foi por nós, irmãos. Tudo. Tudo. Não teve uma palavra, não teve um movimento, não teve um milagre, não teve nada que Jesus tenha feito que tenha sido por Ele ou para Ele. É tudo para nós, é tudo pelos outros. Entrega total, até morte na cruz. Abriu mão de ser Deus. Ele tinha muita coisa para entregar. A gente tem tão pouca coisa. E aí, como é que faz isso na prática? Verso 17, João começa a explicar. Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Lembra do sermão da montanha? Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estava nu, vocês me vestiram. João está dizendo que começa assim. É assim que se faz isso na prática. Ah, mas eu não tenho nada, eu já sou um desgraçado. Ajuda com o que tu tem. A partir do momento que o amor, que esse amor dominar o teu coração, o Senhor vai começar a encher a tua vida, vai botar recurso, porque tem propósito. Vocês querem ver? Atos dos Apóstolos tem um episódio extraordinário sobre isso. Pedro chega numa determinada cidade onde tinha morrido uma jovem, uma moça chamada Tabita. Vocês lembram? Conhecem essa história? E vocês lembram o que as viúvas pobres daquele lugar vinham mostrar para Pedro quando ele está chegando lá? Pedro, olha aqui as roupas que ela fazia para nós. Tinha propósito. Essa mulher vestia pobres e viúvas, principalmente, e é nisso que ela experimenta a eficácia do poder de Deus. E Pedro ora e levanta ela da morte. O poder do Espírito Santo em toda a sua plenitude, que é vencer a morte. A obra de Jesus em toda a sua plenitude levanta aquela mulher da morte. Ele é maior que a morte, mas por quê? Porque Tabita tinha propósito. Tabita amava. Faz sentido levantar aquela mulher da morte. Entenderam? Aí o extraordinário de Deus vem. Aí os milagres e as maravilhas vêm. Aí as coisas extraordinárias vêm. Depois que nós aprendemos a amar. Ah, Senhor, não está acontecendo. Aprenda a amar. Eu não estou falando isso para vocês, estou falando para mim também. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Com ação, ajudando, se compadecendo, se preocupando com o próximo. Esse é o propósito, essa é a verdade, essa é a vida verdadeira. Desta forma, saberemos que somos da verdade
e acalmamos o nosso coração na presença dele. Que coisa maravilhosa! Lembra que eu falei que sai toda a depressão, sai toda a ansiedade, tudo isso vai embora. Desta forma, acalmamos o nosso coração na presença dele. Ele veio, ele veio, e o meu coração e o teu coração se acalmam. Que coisa maravilhosa que o Espírito Santo nos revela através de João. Verso 21. Portanto, amados, verso 20, para a gente não pular. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Ele está dizendo assim: tu sabe se tu está vivendo esse amor verdadeiro ou não. Não esconda isso, porque Deus é maior que o teu coração. Ele conhece tudo, Ele sabe. É por isso que o Davi, lá atrás, no Salmo, a gente cansa de martelar nesse prego também, né? Fala: sonda meu coração, Senhor, e veja se tem alguma coisa ruim aqui dentro. Veja se o meu amor é verdadeiro. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha, quando eu começo a olhar para mim e penso: será que eu amo mesmo o meu próximo? Começo a fazer essa análise, e é assim mesmo que eu vivo? Se é assim mesmo que eu vivo, João dá a dica: se é assim que tu vive, tudo que tu pedir para Deus, Ele vai te dar, porque tu está andando segundo a vontade dEle. Ah, Deus, eu quero um carro novo, uma casa. Isso é para quem? De quem que é o interesse? Isso é amor a quem? A mim mesmo ou ao próximo? Geralmente é amor a mim mesmo. E por isso que essas coisas não vêm. Se o propósito de Tabita fosse: Deus, eu queria viver para fazer mais, porque eu ainda queria construir uma casa, eu ainda queria ser feliz, eu ainda queria viver, fazer uma viagem, eu queria fazer tanta coisa nesse mundo. Se o propósito de Tabita fosse esse, vocês creem que a oração de Pedro para ressuscitá-la seria atendida? Eu digo para vocês: não seria. Ora, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e Ele neles. Como é que eu sei se o Espírito Santo vive em mim? Se eu obedeço esse mandamento. Ora, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros. Se eu não amo o meu irmão, ele não permanece em mim. Todos aqueles, verso 24, todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele permanece neles. O Espírito Santo está aqui, se eu amo o meu irmão. E não dá para desvincular isso
de eu dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é a imagem de Deus. Não dá para separar isso. Eu quero encerrar com o verso 12 do capítulo 4. A primeira parte desse verso é muito famosa, muito conhecida. Ninguém jamais viu a Deus. Forte, né? Está dizendo, você não pode ver Deus, mas tem algo muito maior do que vê-lo. Tem algo muito maior do que ver a Deus na segunda parte desse verso. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Deus mora em mim, o Espírito Santo habita em mim, e isso é muito maior do que ver a Deus. Eu não o vejo, mas Ele mora em mim. Quando? Quando amamos uns aos outros. Aquele, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Que tipo de cristão eu sou? O que conhece a vida verdadeira, ou o que anda por aí buscando coisas que não são a vida verdadeira? Como é que eu sei? Se eu amo meu irmão ou não amo? Amém? Deus abençoe a todos. Vamos com louvor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.